bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Queridos, é uma alegria poder estudar a Palavra de Deus com você. Então fique aí juntinho comigo para juntos nós crescermos no conhecimento da Palavra de Deus e de Deus. Queridos, nós sabemos que a família é o pilar da sociedade. Muitos aí dizem que é algo falido, mas não é. Família é propósito de Deus. E eu gostaria de falar à luz das Escrituras, os propósitos para a família, ou os critérios e princípios bíblicos que regem a formação da família. Então, não é aquilo que eu penso, ou seja, não é a minha opinião, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz sobre família. Então, nesse estudo eu gostaria de caminhar com você sobre 3 pontos: a base da família, a edificação da família e ali as prioridades na família. Então acompanhe aí comigo o primeiro ponto, que está em Gênesis, capítulo 2, verso 24. Gênesis 2, verso 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Eles se tornarão uma só carne. Queridos, de apenas um versículo, eu e você conseguimos extrair a base aqui planejada por Deus para a família. Então a família está aqui, como você vê em Gênesis, primeiro que foi Deus quem a idealizou. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E nós vemos aqui que da união deste homem e dessa mulher haverá ali um fruto dessa união, que são os filhos e as filhas. Dessa união ali há a multiplicação, né? Agora, queridos, eu gostaria de extrair com você alguns conceitos aqui básicos desse verso 24. Então nós vemos que na base dessa família existe o quê? Um homem e uma mulher, um ser masculino e um ser feminino. Então aí nós já vamos compreendendo que a base da família é entre um homem e uma mulher. E aí, queridos, nós conseguimos extrair um segundo conceito dessa base. Repare que é um homem e uma mulher. Não são 2 homens e uma mulher. Não é um homem e 2 mulheres. É um homem e uma mulher. Ou seja, a base dessa família é um homem no singular, com uma mulher no singular, masculino e feminino. Ou seja, essa base ela é monogâmica. E aí nós continuamos lendo aqui e nós vamos vendo que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, então homem e mulher, numa relação monogâmica, e que aqui depois então que ele deixa pai e mãe, se une à sua mulher, eles então se tornam uma só carne. Ou seja, nessa construção de família, nessa sequência dos versos aqui que Gênesis 2:24 nos traz, nós vemos que a intimidade do casal, ela vem na sequência. Ou seja, essa intimidade não é antes dessa união, não é antes do casamento, e essa intimidade ela é com o seu cônjuge. Em outras palavras, se antes desse casamento eu tenho aqui uma intimidade sexual, né, com o esposo, ou no caso aqui com a mulher ou com o homem, é o quê? Então, fornicação. Agora, no leito do matrimônio, né, ali os 2 cônjuges, isso é bênção de Deus, isso foi propósito de Deus. Deus criou isso para o homem com a mulher que estão ali naquela união do casamento. E se, queridos, durante o casamento, esse homem ou essa mulher tende ali a ter uma relação íntima com uma outra pessoa diferente daquela união, é adultério. Então nós vemos que intimidade sexual antes do casamento é fornicação.
Durante o casamento com o seu cônjuge, é bênção de Deus, é propósito de Deus. Mas durante o casamento com uma terceira pessoa, queridos, é adultério. Então, a base aqui do Senhor, ela vai ser homem e mulher, ou seja, ela é heterossexual, ela é com uma mulher ou um homem, ou seja, ela é monogâmica e ela é em santidade. Que então essa intimidade, ela foi santificada pela união, pelo casamento. E aí nós começamos a entender isso. Queridos, é tão triste, porque eu sou pastora e eu recebo algumas mulheres para conversar, e é triste ver o relato de algumas delas. Algumas chegam para mim e dizem: pastora, quando eu era do mundo, eu saía para as festas, eu bebia, e depois dessas festas acabava ali saindo com um homem, tendo intimidade com ele, e eu me sentia um lixo, dizem elas. Ou seja, eu me sentia um depósito de lixo. Queridos, é forte, mas nós precisamos refletir sobre isso. Ter uma cama cheia ao seu lado não é sinônimo de família, não é sinônimo que você não está sozinho, não é sinônimo de amor, não é sinônimo de felicidade, mas sim, nessa união abençoada e selada por Deus, segundo os princípios de Deus, você, a sua esposa e os seus filhos ali ao redor da mesa, unidos, isso sim é sinônimo, queridos, de família, é sinônimo de alegria, é sinônimo de prosperidade. Então a primeira coisa que nós enxergamos é a base da família, e é as Escrituras que está nos dando, segundo Gênesis 2:24, a base familiar. Talvez uma das suas dúvidas sejam: mas Salomão teve 1000 mulheres. Salomão teve, queridos, 1000 mulheres, mas essa não foi a base que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu em Gênesis 2:24 a monogamia. Certo que aquela sociedade, ela ali, muitos eram poligâmicos, mas quando você vai em Êxodo 20, ali quando Deus entrega os 10 mandamentos para Moisés, você vai ver que o último mandamento é: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ou seja, queridos, ali nos 10 mandamentos, no 10º mandamento, Deus reforça ali o princípio e critério para uma base familiar. É um homem e uma mulher, não é no plural, né? Então nós vemos ali: não cobiçará a casa do teu próximo, nem a esposa do teu próximo. Ou seja, estabelecendo e perpetuando e continuando essa ideia da monogamia. Também quando nós vamos lá em Mateus, nós vamos ver ali quando Jesus fala acerca do divórcio, e aí os fariseus chegam para questionar Jesus, e eu vou abrir com você aqui em Mateus 19, para você ver o que Jesus fala. Será que Jesus mudou alguma coisa? Ou será aqui que nas palavras de Jesus a monogamia se manteve? Então, Mateus 19, 5 e 6, diz assim: e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Repare que até aqui é igualzinho o que nós acabamos de ler em Gênesis. Mas olha que interessante, Jesus diz: e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, e sim uma só carne. Olha o que Jesus está dizendo: e os dois se tornarão uma só carne. Jesus não disse os 3 e os 4 e os 5 e assim por diante. Ele disse os dois, o homem e a mulher, nessa relação ali de monogamia e fidelidade conjugal. Eles se tornarão uma só carne. Queridos, e olhando então essa base familiar, vendo que ela está aqui em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, que traz esse relato para a gente da criação de todas as coisas, nós vemos que esse projeto chamado família foi um projeto idealizado por Deus. E se Deus, queridos, é o idealizador, se Deus é o projetista, ninguém sabe o que é melhor para um casamento do que o próprio Deus, o próprio criador desse projeto. Então nós precisamos nos voltar para a sua palavra para entendermos, quais são esses princípios que Deus estabeleceu para que nós possamos ter um casamento bem-sucedido, um casamento próspero, uma família abençoada. Então, quando nós olhamos
aqui e vemos isso, nós então chegamos à seguinte conclusão. Se nós queremos embarcar num casamento, quer dizer, é loucura deixar o projetista de fora, aquele que idealizou todas as coisas, aquele que sabe o que é melhor para esse projeto chamado família. É loucura embarcar nesse projeto e deixar o Criador de fora dele. Então eu e você precisamos, segundo as Escrituras, entendermos quais são esses princípios que vão abençoar a nossa família. E agora eu te convido para ir comigo no Salmo 127 e logo em seguida vamos ler o Salmo 128. O 127 nós vamos ver aqui sobre a edificação da família. E o Salmo 128 nós vamos ver sobre as prioridades na família. Então, vamos lá comigo. Vamos ler o 127. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Perceba aqui, queridos, que o salmista é muito claro. Ele mostra pra gente aqui nos primeiros versos, repetindo por 3 vezes essa palavra inútil. Se nós, queridos, não construirmos com o Senhor, se nós não edificarmos com o Senhor e sobre os princípios do Senhor, os nossos esforços serão em vão. Isso não quer dizer, queridos, que nós ali seremos mal sucedidos. Aqui o salmista não está falando que não haverá êxito. Pode haver êxito, pode haver sucesso, mas com o Senhor não apenas haverá êxito, não apenas haverá sucesso, mas haverá principalmente a bênção. E nós, como filhos e filhas de Deus, nós buscamos essa bênção de Deus em tudo que nós fizermos. Outro salmo, o Provérbios diz: consagre ao Senhor tudo que você fizer e você será bem sucedido. Então eu e você precisamos compreender essa verdade, precisamos edificar com o Senhor e sobre os seus princípios. Ou seja, vai muito além de ser bem-sucedido, vai muito além de obter êxito num projeto. É uma questão de ser abençoado por Deus e clamar pela bênção dele, quando eu estou em obediência a ele e aquilo que ele me pede para fazer. Então é além de um sucesso, é um sucesso com a bênção. Precisamos, queridos, confiar nele, precisamos buscar nele a nossa bênção. O salmista está nos ensinando a depender dele para todas as coisas. Ou seja, o salmista está dizendo, não são os meios, queridos, que justificam os fins, quer dizer, não são os meios aqui que ele está dizendo, não basta construir. Eu posso construir uma casa, mas é diferente com a bênção do Senhor, eu vou construir um lar. Aqui, queridos, eu posso imaginar, sem a presença do Senhor, eu precisando desses sentinelas para proteger, para guardar a cidade, eu cercar a minha casa com muitos sistemas de segurança, mas com a bênção do Senhor e com o Senhor, queridos, ali, esse salmo vai nos mostrar que os filhos, eles agora serão a proteção desses pais. Então eu olho aqui e fico vendo, os meios não são suficientes, é necessário a bênção para que tudo vai bem. Se Deus não guardar, será inútil. Se Deus não guardar, será em vão. Guarde isso, queridos, com Deus. De repente, você ali começa a desfrutar de coisas que você nem imaginou e nem pensou. E eu fico tão maravilhada com esse salmo aqui, porque ele começa a mostrar pra gente que ali, esse homem, ele vai receber uma herança. E diz o salmo que os filhos são herança do Senhor.
Então esse homem que constrói, que edifica a sua família no Senhor, o Senhor vai trazer essa herança, vai trazer filhos. E detalhe, quando você recebe uma herança, o que você espera? Você espera, que a pessoa que recebeu a herança cuide bem. Então o Senhor aqui está dando essa herança, está concedendo esses filhos, para que nós cuidemos bem desses filhos. E é interessante porque aqui nesse salmo vai nos ensinar alguns princípios sobre essa criação. A gente não cria eles para nós, a gente cria eles para lançá-los como flechas nas mãos do guerreiro. Assim são os filhos. Então você cuida, você amamenta, você protege, você instrui, você lança esses filhos para também tomar ali a sua esposa e formar ali uma outra família. Você cria esses filhos e lá na sua velhice esses filhos vão cuidar de você. E olha aí, o Salmo termina dizendo como é feliz o homem, queridos, que procede desta forma. Ele edificou a sua casa, o seu lar, ele criou esses filhos ali na bênção do Senhor, nos princípios do Senhor. Queridos, às vezes a gente pode pensar assim, você se casa, às vezes você é jovem, vocês dois são jovens e vocês pensam assim, vamos ganhar muito dinheiro, vamos estabelecer, vamos deixar a nossa vida agora tranquila. Depois a gente pensa, vamos dedicar todo o nosso tempo, vamos trabalhar muito, para ganharmos dinheiro. E depois a gente curte a vida. Queridos, é importante estabelecer prioridades, porque de repente aí um vai trabalhar de manhã, de tarde, outro de tarde, de noite, acaba que tem casal que não se encontra. E aí chega um determinado momento que vai ficando dois estranhos em casa. E essa falta de prioridade para a família, para o cônjuge, para os filhos, vai afetando ali todo o lar. Então é preciso, queridos, estabelecer prioridades que nós veremos no terceiro ponto, para que tudo vá bem e todos ali, que eles recebam atenção e sejam ali cuidados. Mas aí vamos pegar um exemplo aqui, um pai, por exemplo. Um pai, ele pensa assim, eu tive uma vida tão difícil, eu vou trabalhar bastante, vou me sacrificar para que o meu filho não passe o que eu passei. Então ele começa a trabalhar loucamente, ele já não tem tempo para os filhos, ele já não se senta à mesa com os filhos, ele já não ensina para os filhos a verdade, já não instrui os filhos ali nos princípios do Senhor. A sua esposa começa a ficar carente porque ele sai muito cedo, chega muito tarde. E aí um dia, queridos, aquele filho cresce carente, entra para uma faculdade, agora o pai tem condições de pagar a faculdade para ele, afinal trabalhou muito, mas o filho, para suprir aquela carência, começa a experimentar várias coisas, prostituição, drogas, tantas coisas. E aí de repente a vida daquele filho está destruída. Aí o pai olha para tudo aquilo e fala, não valeu a pena, Olha onde o meu filho foi parar. E a nossa pergunta é, será que isso que eu estou fazendo não é inútil? Será que está valendo a pena? Queridos, priorize a sua família, priorize o seu tempo com o Senhor. E é isso que o Salmo 128 vai nos ensinar. Se a base da família, nós vimos lá em Gênesis, nós vimos aqui a edificação da família, precisamos edificar no Senhor, com o Senhor, sobre os princípios do Senhor, E agora nós precisamos ver as prioridades, como é importante essas prioridades na família. E o Salmo, então, 128 diz como é feliz o homem que teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como broto de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Queridos, isso é tão maravilhoso, porque esse salmo traz pra gente ali como nós devemos estabelecer as nossas prioridades em família. Então, primeiro, edificando. Quando você edifica o seu lar com o Senhor, sobre os princípios do Senhor, aquele homem que teme o Senhor, queridos, porque o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas. Quando você assim faz, colocando o Senhor em primeiro lugar, você será próspero, você será abençoado. Então a primeira prioridade na sua vida é o Senhor. É você com o Senhor, é a sua família com o Senhor, são seus filhos com o Senhor, é construir toda a sua vida com o Senhor. Coloque o Senhor em primeiro lugar em tudo que você fizer.
em tudo que você fizer, e você prosperará. E o que é prosperidade? Prosperidade, queridos, não é uma fartura de dinheiro. Prosperidade é você não ter necessidade em nenhuma das áreas da sua vida. É Deus te fazer ali próspero, abençoado nas áreas da sua vida, em todas as áreas da sua vida. E aí depois, então, o salmista começa a nos explicar, ele fala aqui no 3, a sua mulher será como a videira frutífera. Olha só, quer dizer, eu estabeleço um relacionamento com Deus. Deus é o primeiro na minha vida. E tudo na minha vida gira em torno de Deus. Ele é a base da minha vida. Ele é o primeiro na minha vida. E aí, queridos, eu agora tenho uma família. E eu que vivo pelos princípios do Senhor, eu agora também eu edifico um lar sobre os princípios do Senhor. A minha esposa, ela será como uma, o que? Fala aqui, como uma videira frutífera. Videira que é símbolo da alegria. Queridos, cuide da sua mulher, ame a sua mulher, proteja a sua mulher. Aqui, queridos, há na Bíblia aqui uma comparação tão linda. Ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e por ela mesmo se entregou. Cuide dela, tenha tempo com ela, olhe para ela, aprenda a olhar nos olhos dela, fale para ela, eu te amo. Aprenda, queridos, a perdoar todos os dias. Sabe, queridos, é tão importante quando nós perdoamos, quando nós conhecemos a pessoa mais profundamente, nós vamos conhecer os defeitos dela, mas quando nós decidimos continuar com aquela pessoa, nós estamos dizendo, eu amo você acima dos seus erros, eu amo você acima dos seus defeitos, as suas qualidades são bem maiores do que os seus defeitos, eu amo você, eu não vivo sem você. Sabe, queridos, muitas vezes o relacionamento está balançado porque nós estamos focando muito nos erros, muito nos defeitos. Deixe isso para lá, eu tenho certeza que o seu cônjuge tem qualidades maravilhosas que você talvez não encontraria numa outra pessoa. Ressalte essas qualidades, ame o seu cônjuge. Mulher, você respeite o seu marido, cuide dele, traga paz para o seu lar, não seja essa mulher rixosa. Organize a sua casa. Organize ali, queridos, o tempo ao redor da mesa. Aqui no verso 3 diz que essa mulher estava com os filhos ao redor da mesa. Procure pelo menos uma refeição do dia estar à mesa com a sua família. Não importa se é o café da manhã, se é o almoço, se é o jantar. Desliga a televisão, desliga o telefone e fique ao redor da mesa. Ao redor da mesa é discipulado, é comunhão. Sente, dialogue com seus filhos, pergunte como foi o dia dele, pergunta como ele se sente. Sonhe com o seu filho, oriente o seu filho, fique ao redor da mesa com a sua família. E aquele clima ali na sua casa de amor, de comunhão, queridos, de paz, de alegria, vai reinar. Sente com a sua família, faça um devocional ao redor da mesa. Quando eu trabalhei no Líbano, eu tinha uma professora muçulmana e certa vez eu perguntei para ela assim, você não vou falar o nome dela, né? Fulana, você não fica preocupada do seu marido arrumar uma outra esposa? Porque na cultura muçulmana, né, eles podem ser poligâmicos. E ela disse assim, Ana, eu me garanto. Eu olhei para ela assim, tipo, como, né? E ela falou assim, olha, as crianças chegam da escola, eu dou banho nas crianças, eu já procuro fazer com eles as tarefas que eles têm que fazer. Quando o meu marido chega em casa, a mesa já está posta, vamos todos jantar. Depois temos um tempo junto, seja em frente à televisão, seja com jogos, colocamos os filhos para dormir e eu tenho um tempo com meu marido. Então meu marido chega em casa, ele vê paz, ele vê a casa organizada, ele vê os filhos ali alegres. Então ele chega com vontade de estar em casa, ele chega com vontade de chegar em casa, ele quer estar em casa. Então ele não acha necessidade de ter uma outra esposa porque aquela família o realiza. Olha a resposta que essa mulher muçulmana me deu, queridos, como ela me ensinou através dessa atitude dela. Então edifique o seu lar. Marido, traga paz, traga bênção, traga a palavra de Deus, viva por esses princípios dentro do seu lar, promova essa paz, esse amor dentro do seu lar, dando atenção para os seus filhos, para a sua esposa e colocando sempre na vida de vocês o Senhor em primeiro lugar. E você vai ver como esse lar será abençoado. Então você primeiro coloca o Senhor, depois você coloca o seu cônjuge
E aí você vai também criando seus filhos nesse clima. Perceba que os filhos estão ao redor da mesa. Então comece a investir tempo nos seus filhos. Queridos, e lembre-se de algo. O filho veio depois do seu cônjuge. Tem muitos pais que depositam a sua esperança, a sua felicidade, o sucesso do casamento no filho. Tem muito cônjuge aí, muito casamento que ainda existe por causa dos filhos. Ah, não vou me separar por causa dos filhos. Querido, resgate esse relacionamento com o seu cônjuge e não transfira isso para os seus filhos. Um dia eles vão se casar, um dia eles vão embora. E se esse casamento estava ali edificado em cima de filho, como que será quando esse filho partir? Então trate o seu filho como filho. Primeiro o Senhor, depois o seu cônjuge, depois os filhos e depois, queridos, o seu trabalho. Você precisa trabalhar, porque é do trabalho que vem o sustento. É o trabalho, queridos, que vai ali colocar o alimento sobre a mesa. Mas encontre um equilíbrio nesse trabalho. Não sacrifique o seu tempo com Deus. Não sacrifique o seu cônjuge, o tempo com o seu cônjuge, com seus filhos por causa do trabalho. Aqui a gente vê que o Senhor vai nos prosperar, o Senhor não vai deixar que o justo mendigue o pão. Trabalhe normalmente, mas com equilíbrio. Peça ao Senhor para suprir tudo que você precisa, que seja suprido aí nas suas necessidades. Eu tenho certeza que esse lar edificado com o Senhor, aí nada no seu lar irá faltar, nada, queridos, irá faltar. Então eu concluo essa mensagem aqui, falando para você, queridos, o seguinte: família é projeto de Deus. Por isso, se é projeto de Deus, convide o projetista, convide o Criador para fazer parte desse projeto, para fazer parte da sua família. Deus é a base, Deus é o alicerce e a família é o alicerce da sociedade. Deus é o alicerce da família e a família é o alicerce da sociedade. Por isso, edifique no Senhor, com o Senhor, e tudo te irá bem. Lembre-se, queridos, de colocar essas prioridades no lugar certo e que Deus te abençoe e Ele, com certeza, te abençoará. Sabe como que termina o verso 28? Dizendo o seguinte, o Salmo 128, verso 6, diz assim: que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos e haja paz em Israel. E eu quero parafrasear dizendo para você que o Senhor o abençoe desde agora e para sempre, que você veja a prosperidade dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos hoje e para sempre, que haja paz na sua vida e na sua casa. Que Deus te abençoe e até a semana que vem.